Olá galera, eu sou Marcelo Show, eu falo de Fortaleza, Ceará, e vou falar hoje sobre o tema do Pandora Papers. A turma está mandando muito e-mail, muita mensagem, e eu ainda não tive a oportunidade de conversar sobre isso. E aí me questionaram também em sala de aula, porque eu dou aula de Direito Internacional e não deixa de ser um escândalo que se dá além das fronteiras nacionais. E vou aproveitar e vou bater um papo rápido aqui com vocês. Não sou nenhum especialista nessa área, mas vamos lá. Tem o lance, né, do nome Pandora Papers, né? Por que Pandora, né? Eu também não sou, já vou logo avisando, um estudioso da mitologia grega. Já adoraria aprender mitologia grega. Já estudei muito, já li muito. Porque sei que por trás da fábula há sempre aprendizados, né? Na minha área funciona demais você entender coisas que dizem respeito ao agir, ao comportamento, às interações, né, entre as pessoas, mas infelizmente eu também não sou melhor para falar sobre essa parte da mitologia grega. Mas o lance é que Pandora foi uma mulher criada a pedido de Deus para completar, essa é a história, né? O homem, né? O homem, no caso, Prometeu, que tinha dominado o fogo e iria ser o grande senhor, né, sei lá, da situação. Então Pandora foi criado para dar uma equilibrada ali naquela suposta de domínio absoluto de Prometeu. E aí quando ela foi criada, né, ela foi criada com várias qualidades. Ela foi criada com a sabedoria, ela foi criada com a beleza, ela foi criada com a inteligência, a sutileza, a graça, né? A capacidade da sedução, um monte de coisa, né? Só que aí ela foi concedida em casamento, e quando ela foi concedida em casamento, ela recebeu um presente, que era uma caixa, e que a galera dizia assim: olha, Pandora, essa caixa aí tem os males da humanidade, então olha só a responsabilidade, né? Se você abrir, os males vão ser descobertos. Então mantenha essa caixa fechada. Só que Pandora abriu e aí começou a acontecer a desgraça toda. Ela viu aquilo ali e conseguiu fechar a ponto de guardar a esperança, né? Pois bem, o que tem a ver Pandora Papers? Pandora Papers é assim chamado porque foi um consórcio jornalístico de mais de 100 países, jornalistas de mais de 100 países. Eu sei que aqui no Brasil teve um apoio fortíssimo da turma da Piauí, isso todo mundo sabe porque tem acompanhado aí nas mídias independentes, e é um assunto que está meio que blindado na mídia corporativa, e não é por nada, né? É porque os donos da mídia corporativa também guardam os seus recursos onde o Pandora Papers chegou, né? Que foi em paraíso fiscal. Quer dizer, jornalistas mostrando que a acumulação do poder econômico internacional estava retido à margem do sistema financeiro, em locais onde a tributação é menor, onde a lavagem de dinheiro ocorre com mais, não digo nem constância, com normalidade, e onde é fácil você driblar o fisco do país de origem, né? Isto foi o que foi descoberto, né? E aí há chefes de Estado, aqui da América Latina, por exemplo, o presidente que pratica o lawfare contra o Laço lá do Equador, o Sebastião Pinheiro, que as forças populares agora de extrema direita, que as forças populares tentam tirar do Chile, e aqui do Brasil grandes grupos, né, bancários, empreiteiros, grupos de telecomunicação, e aí aquela parte que nos implica diretamente, que é o ministro da Economia Paulo Guedes e o presidente do Banco Central, né? Veja só, o que é que a gente tem a ver com isso, né? Paulo Guedes, em 2014, abriu um offshore lá nas Ilhas Virgens Britânicas. O que é um offshore? Offshore, eles dizem que é uma empresa, né? Mas a empresa, ela é uma pessoa jurídica que é criada para produzir, né? Produzir algo, né? E para produzir algo ela precisa contratar pessoas, né? Um offshore não tem nada disso, né? É criado uma espécie de CNPJ, não tem objetivo de produção e não tem objetivo de contratar ninguém, né?
Paulo Guedes abriu uma empresa de fachada num paraíso fiscal. Quando ele abre uma empresa de fachada num paraíso fiscal, ele se blinda da tributação que dá no país de origem. Você sabe, eu sei, a pessoa física aqui ela é tributada em alíquotas, na renda em alíquotas que vão até 27,5%. As empresas elas têm uma tributação menor, mas elas têm uma tributação menor por algumas razões, dentre as razões o fato de que ela tem custo de produção, que ela contrata pessoas que por sua vez também vão gerar renda através de novas tributações. Então, por isso a tributação da empresa aqui, ela já é diferente da tributação da pessoa física, né? Paulo Guedes acha isso muito elevado. Então, o que ele faz? Ele abre uma offshore, que é uma empresa de fachada lá no paraíso fiscal, para driblar o fisco nacional, né? E com um diferencial, guardar lá a sua montanha de dólares, né? O dólar, vocês sabem, né, que já foi... já teve num patamar, né, competitivo com o real. Ele hoje está 5,40, não sei bem quanto é que está o dólar hoje, porque muda todo dia, com o escândalo ter aumentado cada vez mais. E eu só sei o seguinte, quando o Paulo Guedes assumiu a presidência do Ministério da Economia, o dólar estava 3,85, e até quando o escândalo foi denunciado, o dólar estava R$ 5,37, ou seja, ele tinha lucrado 14 milhões de dólares só aí, né? Bom, estamos falando de uma offshore do Paulo Guedes, né? É possível que ele tenha mais, né? Ah, Marcelo, mas você está acusando, eu não estou acusando nada, né? Estou dizendo que é possível, porque quem abre um offshore sabe o caminho da criação de offshore, né? Então, tem que haver uma investigação sobre essas estratégias de blindagem financeira do próprio Paulo Guedes, né? E o que é que isso tem a ver comigo e com você? Paulo Guedes abriu essa offshore em 2014, segundo a Miriam Leitão, para se livrar das turbulências que o momento apresentava. 2014, pessoal, era ano de eleição da Dilma e do Aécio. Vocês sabem que em junho de 2013 começaram aquelas manifestações dos indignados, que hoje já está provado que foram fomentadas a partir do interesse norte-americano de desestabilizar economicamente o governo. Vieram os mais médicos, todo aquele corporativismo médico contra a recepção dos cubanos. A Dilma venceu aquela eleição, mas eventualmente 2014 deu startada a Lava Jato. 2015 o governo ficou insustentável e aconteceu o impeachment fraudulento, o golpe em 2016. Ou seja, o Paulo Guedes, né, aquele mesmo, né, que sabia que junto com outros empresários que tinham a força para desestabilizar politicamente uma nação, mandaram o seu dinheiro para fora, né, exatamente para livrar da perda do poder de compra do dinheiro frente a um dólar que ia subir, e eles sabiam que ia subir. Quer dizer, os caras que criaram caos, né, e deixaram o caos de bandeja nas nossas mãos, né, se blindaram em paraísos fiscais e empresas de fachada. Isso foi só o começo, pessoal, porque depois Paulo Guedes assumiu no governo fascista do Bolsonaro o Ministério da Economia. Aí a questão é outra, porque aí Paulo Guedes ele passa a ser o responsável pela política tributária nacional. Ele pode mudar, ele pode propor mudanças na tributação. E quando houve a discussão sobre a tributação dos lucros provenientes de offshore, Paulo Guedes foi contra. Quer dizer, advogando em causa própria. É como se eu fosse o dono da política econômica e achasse com direito de sair tributando todo mundo. Agora eu não. Eu estou fora. Por quê? Porque eu sou o dono da política econômica, né? O presidente do Banco Central, vocês sabem muito bem, aumenta os juros, o dólar cai, né? Qual é o objetivo do presidente do Banco Central em controlar a alta do dólar, se quando o dólar sobe ele fica feliz, né? Então vejam só que nós estamos falando aí de conflito de interesses, né? Aí do ponto de vista jurídico a gente já parte para a parte criminal, né? Mas o conflito de interesses é só o início de uma discussão que pode gerar, por exemplo, aí
informações privilegiadas, né? São pessoas que sabem o que vão acontecer porque estão diante das informações em primeira mão, né? E sabem, portanto, já mostraram que não pensam duas vezes antes de blindar a sua renda na frente das dos demais. Paulo Guedes é um cidadão que se acha com o direito de dizer que o Brasil tem um inimigo que é o servidor público, e que para esse inimigo ele já tem a solução: colocar uma granada no bolso do servidor público, né? Este mesmo parasita que ganha dinheiro lá no exterior à custa de nada, porque nós não estamos falando de empresa que produz coisas, né, e que contrata pessoas. Nós estamos falando de empresas de fachada, ou seja, CNPJ, em que você deposita o dinheiro para o dinheiro ficar escondido. Agora, se você me perguntar: Marcelo, como é que o dinheiro chega lá? Não chegou de forma legal? Pode ter chegado. A primeira remessa pode ter chegado através de declaração de transferência de remessa internacional declarada via banco, de acordo com o mercado financeiro brasileiro. Pode. Acontece, pessoal, que a offshore ela é feita para esconder isso. Então o dinheiro também pode ter chegado, mais dinheiro através de outras offshores, né? É assim que o mercado financeiro paralelo, quer dizer, a parte suja do dinheiro, o dinheiro que não aparece, ele vai se multiplicando, né? Enquanto falta dinheiro para comprar vacina em países africanos, enquanto falta renda para que o pobre possa comer um prato de feijão com arroz e carne, né? Essas pessoas elas vão se tornando cada vez mais bilionárias, né? Fazendo seu dinheiro multiplicar em cima de renda. A renda é o fim do capitalismo, porque é o capitalismo predatório. O capitalismo ele já é um sistema egoísta por si só, porque uns ganham em detrimento de outros que se ganharem ganharão muito menos. Mas além disso, o capitalismo predatório, que é esse capitalismo de cassino, de rentista, ele simplesmente ganha sozinho, né? E está pouco preocupado se o resto das pessoas vão morrer aí de fome e vão existir ou vão deixar de existir. E o doutor Paulo Guedes foi um daqueles que foi contra o auxílio emergencial na pandemia, quando houve a necessidade de se discutir um auxílio emergencial para salvar o povo brasileiro. E como também é um que discute valores do Bolsa Família, tentando sucatear todos os projetos de inclusão social do Brasil. Isto é o Paulo Guedes, né? Outra coisa, pessoal, o dinheiro chega às vezes, não é através em offshore, não chega às vezes através de outras offshores, não. Às vezes o dinheiro chega na offshore de jatinho, né? Chega realmente escondido. Pode ser que o dinheiro do Paulo Guedes, esse primeiro lote de 2014 tenha sido feito por transferência legal, acho até que foi, entretanto, offshore, é um nome muito bonito para esconder exatamente essa rapinagem. Então, para onde vai o lucro do mercado de drogas, né? Do narcotráfico, para onde vai o lucro do tráfico de pessoas, onde vai o lucro do tráfico de armas. Todos estão em paraísos fiscais, né? Não estão nos bancos comuns, não está no Banco do Brasil, não está na Caixa Econômica, digo dos grandes nomes dos rentistas internacionais, né? Portanto, essas situações que foram apresentadas pela Pandora Papers são gravíssimas, né? Elas apresentam não só um problema ético, mas podem apresentar conflito de interesse, informações privilegiadas. E se o Brasil fosse um país sério, o doutor Paulo Guedes já tinha entregue o cargo de ministro da Economia. Claro que nós não vamos esperar que de um presidente irresponsável, que não tem compromisso com o povo, não tem compromisso sequer com a vida, vá tomar alguma atitude. Mas o mercado não pode aceitar que o seu principal nome esteja aí exposto, né, ao ridículo que é deixar de apostar no próprio país para apostar na blindagem estrangeira. Quer dizer, cadê o seu Paulo Guedes como patriota para deixar o seu dinheirinho no Brasil, né? Que exemplo o presidente do Banco Central dá
ao investidor estrangeiro, né, se ele mesmo está guardando o dinheiro dele em paraíso fiscal? E vocês pensam que foram só os dois? Não foram, não. Né? Agora, vejam só, Riachuelo, Ravan, MRV, os bolsonaristas, os empresários bolsonaristas, né? Os arautos da ética, da moralidade, os arautos do patriotismo, todos, boa parte, pelo menos esses que eu citei, tentando blindar o seu dinheiro da perda do poder da moeda, oriunda da irresponsabilidade, da incompetência de gestão que eles têm com as nossas contas, né? Lembrar para vocês que, a propósito, né, o juiz Moro, né, aquele que impediu Lula de ser presidente do Brasil porque o perseguiu, né, investigou, acusou e julgou com base na violência legal, né, e que não descansou enquanto pôs o Lula preso, né, numa cela, né, e que impediu, né, pelas sanções legais, a participação, acabou impedindo a participação do Lula nas últimas eleições, quando o Lula estava em primeiro, né, e que, portanto, possibilitou, né, a vitória do Bolsonaro, né, que impediu que fosse utilizada a imagem do Lula na campanha, a vinculação da imagem do Lula na campanha do Haddad, para diminuir a força do Haddad e fortalecer o Bolsonaro, ou seja, que elegeu o Bolsonaro, né? Este mesmo Moro, que depois saiu da magistratura para ser ministro da Segurança, da Justiça e da Segurança no governo, que não teria sido eleito se ele não tivesse agido com o mau-caratismo que ele agiu, e com a ilegalidade, com essas inúmeras ilegalidades. Este Moro, que depois rompeu com Bolsonaro e assumiu um emprego, né? Passou a trabalhar para uma firma que trabalha na recuperação de empreiteiras brasileiras, que ele quebrou com as sentenças dele. Esta firma também é mantida por holding de offshore. Então vejam só, pessoal, a que ponto chega a hipocrisia do Brasil, né? Nós aqui pensando que essas pessoas estavam supostamente preocupados com a ética, que eram patriotas, que estavam preocupados com a moralidade, que tinham um discurso bonito, que iam salvar o Brasil, que iam fazer o Brasil ser novamente um país perfeito, tudo no mesmo balaio, né? Então, galera, não vou me alongar muito, acho que o vídeo já ficou longo demais. A mídia corporativa, claro que está calada, por isso que eu estou falando, está calada porque aí, nos últimos dias, a gente viu que a turma da Rede Globo, por exemplo, também tem dinheiro em offshore, certamente a turma das outras televisões também, muitas igrejas, enfim, quem não tem dinheiro em offshore somos nós. Nós. Aliás, no Pandora Papers, não apareceu nenhum petista, né? Só para deixar claro isso, que se não for dito aqui, também não vai ser dito em nenhum lugar. Só apareceram mesmo essas pessoas que teoricamente cresceram e apareceram e tentaram vender uma imagem de preocupados com o Brasil, quando na verdade estavam querendo destruí-lo para crescer em cima do destroços do Brasil, né? Vou terminar por aqui. Se vocês quiserem aprender um pouquinho mais sobre esse lance de offshore, eu sugiro que assistam um filme chamado A Lavanderia, com a Meryl Streep, fala do Panama Papers, que foi o escândalo lá que gerou a bolha imobiliária nos Estados Unidos. Eu acho que tem nos streamers. E eu sou o Marcelo Shoa, eu falo de Fortaleza, Ceará. Se você gostou desse vídeo, eu peço que curta, que comente, que compartilhe, que se inscreva no canal, não deixe de se inscrever, apertar a tal da sinetinha, isso é importante para mim. E vamos discutir, vou colocar lá no Twitter. O meu Twitter é @MarceloShoa_, o meu Instagram é @MarceloShoa_,
e no Facebook eu sou Marcelo Shoa. Estou aí para discussão, para debater e logo mais venho com outro tema bacana aí para a gente comentar. Tudo de bom, sucesso, felicidades, né? E muita paz para todos nós. Ah, só lembrando, o Dr. Moro, antes de virar consultor dessa firma, que é uma holding de offshores, né? Formada por offshores, era um dos que dizia que as offshores eram perigosas porque faltava transparência das informações. Ok, pessoal? Das informações financeiras. Tudo de bom, felicidade e saúde para todos nós.